Seja muito bem-vindo ao seu curso de psicanálise clínica. Sou o professor Rogério de Souza e nós vamos dar continuidade. Estamos aqui na parte 2, tá bem? Você já vê aí a projeção do slide e nós vamos dar continuidade. Nós começamos a falar dos teóricos freudianos e o primeiro deles foi Karl Abraham. Agora, nós iremos falar do segundo, Anna Freud, a filha de Sigmund Freud. Você vai nos acompanhar também no passo a passo, na projeção de cada um dos slides. E esta filha de Sigmund Freud é a filha que foi rejeitada. Ela foi rejeitada por causa da rejeição dela. Ela ela voltou-se para a pedagogia, mas a paixão dela era a psicanálise. Ela queria ser a própria versão feminina de Sigmund Freud. Mas para os padrões da época, isso não era possível. Ela não tinha uma formação voltada para a medicina. Mas, como uma leiga, estudiosa, atenciosa, acabou desenvolvendo também uma das suas teorias psicanalíticas, e é essa que nós vamos estar juntos aqui estudando nesta tarde, neste momento, tá bom? É tarde para mim aqui, não sei para você que está assistindo a nossa aula aí. Pode ser tarde também ou até à noite, né? Vamos lá? Muito bem. Anna Freud tem aqui o seu período de vida também, 1895 a 1982. Portanto, ela é uma psicanalista já do século XX, propriamente dito. E a sua profissão, aquela que ela desenvolveu, aquela que ela se formou, é a de pedagoga, quer dizer, a preocupação dela, o olhar clínico dela é voltado para as crianças. Então, é uma psicanalista britânica, de origem austríaca. Ela foi a caçula dos 6 filhos de Sigmund e Martha Freud. Tornou-se, futuramente, lógico, ela tornou-se presidente do Instituto de Formação Psicanalítica de Viena, de 1925 a 1938. Aí foi aquele período em que Adolf Hitler ele assumiu o poder, o nazismo encetou fortes perseguições contra o movimento psicanalítico e foi necessário que Freud e muitos outros saíssem, deixassem e fossem para outros lugares, tá bem? Por isso ela refugiou-se com o pai em Londres em 1938, onde fundou em 1951 a clínica Hampstead, Centro de Tratamento, Formação e Pesquisas em Psicoterapia Infantil. Duas grandes contribuições foram efetuadas por Anna Freud em psicanálise. A primeira da grande contribuição dela é uma ampliação dos conceitos sobre os mecanismos de defesa. Ainda não falamos propriamente sobre os mecanismos de defesa até agora. Você percebe que nós estamos utilizando uma metodologia onde nós estamos seguindo, sim, uma linha cronológica, só que a nossa linha cronológica ela é mais temática do que cronológica. Vamos obedecer a cronologia por finalidades didáticas, tá bem? Mas a gente tem muito interesse que a tua formação ela receba pontuações temáticas. Por isso que nós optamos por Introdução à Teoria Psicanalítica, parte 1, e agora os teóricos freudianos, os dois que permanecem perto de Freud, e depois nós vamos tratar daqueles que são os dissidentes. Você está lembrado, nós já trabalhamos aqui a teoria do id, do ego e do superego. Você pode ver pela ilustração que existe aqui o chamado conceito, tá bem? Sobre o mecanismo de defesa. Como nós não tratamos ainda propriamente sobre o mecanismo de defesa, nós vamos nos dedicar um pouquinho para falar sobre ele. Tudo bem? Bom, o que eu acredito, tá bom? Algumas pessoas que estão nos dando feedback sobre as aulas, elas estão conseguindo compreender os conceitos psicanalíticos de uma maneira mais simplificada, mais aproximada. É uma introdução, tá bem? E com certeza, você tendo acesso aí ao amplo repertório da psicanálise, tanto pelos vídeos que estão disponibilizados na internet, quanto pelas leituras, toda a bibliografia que é recomendada
e também se faz necessário você ler, quer dizer, além de todo o repertório que você já tem, já possui, que está disponibilizado para você aí por divulgação e por compartilhamento, o que nós estamos procurando fazer é trazer essa linguagem como se você nunca tivesse tido nenhum contato com a psicanálise. Nesse caso aqui, a gente não tratou ainda dos mecanismos de defesa pelo nome, tá bem? Pela tarjeta, mecanismos de defesa, mesmo porque ele tem uma evolução ao longo da história da psicanálise, tá bem? Mas nós falamos sim. Nós falamos, você vai rememorar alguma coisa que nós falamos lá na primeira parte de Teoria Psicanalítica 1 e alguma coisa que já começamos a falar aqui na parte 2. Tudo bem? Bom, vamos aqui dar sequência. Bom, estamos utilizando esse programa aqui, que ele é muito útil, tá bem? Para nós e ajuda a gente a fazer uma projeção. Se você está acompanhando a nossa aula desde a primeira aula, você percebeu que nós começamos assim de uma maneira mais rudimentar, fazendo a projeção da tela do computador frente a um dispositivo móvel, mas agora na parte 2 a gente já conseguiu um aprimoramento aqui, isso também para o melhoramento tanto didático também, quanto também pedagógico, importante. Por isso que eu chamo aí você para estar acompanhando o passo a passo conosco. Vamos lá. Nesta ilustração, pensa que essa engrenagem que você está observando aqui, essa engrenagem, ela representa o mecanismo de defesa, tá bem? O mecanismo de defesa que existe entre o inconsciente, aonde está o id, tá bem? O inconsciente, o pré-consciente, que é aquele assessor, tá? É aquele que vai ficar na alfândega entre o inconsciente e o consciente. Aí você tem o consciente, e no consciente tem a participação de quem? Tem a participação do ego e do superego. Muito bem. Pense que essa engrenagem que você está vendo aí, tá bem? Representa o mecanismo de defesa. Quer dizer, isso aqui não vai parar. Já vem desde a concepção sendo projetado para que no momento do nascimento da criança, até o desenvolvimento dela, até que ela passe pelas fases que a gente estudou aqui na aula passada com Carl Abraham. Vocês lembram? Eu poderia ter falado também das fases da criança lá, quando estava tratando propriamente de Sigmund Freud. Mas como eu disse a vocês, nós estamos trabalhando de uma maneira mais didática, mais pedagógica, mais temática, tá bem? Então, quando a gente estava lá estudando Carl Abraham, aí nós falamos sobre o quê? Nós falamos sobre a fase oral, tá bem? A fase anal. Aí nós fomos para a questão genital até a normalização. Então, isso aí você pode rememorar. Muito bem. Esse mecanismo que você está vendo projetado para você aí está representando o quê? O mecanismo de defesa que é para a vida inteira. É para a vida inteira, mas lógico, tem a primeira fase dele que está lá só embrionada na concepção, depois o desenvolvimento durante a infância propriamente dita, a primeira e a segunda infância, até a entrada na adolescência, por ocasião da puberdade. E depois, desaparece? Não, não desaparece. Só que já está normalizado, quer dizer, já sabe trabalhar de uma outra forma, como não era na forma anterior. Bom, vamos pensar. Esse mecanismo de defesa que nós estamos vendo aqui representado por essa engenhoca, a gente tem que pensar o seguinte: como que se processa? Como que é que se processa o mecanismo de defesa? Existe mesmo, é uma teoria, mas é uma teoria que ela é muito fundamentada pela psicanálise, tá bem? Então vamos ver aqui como que a psicanálise apresenta para nós, e não podemos avançar muito. Eu gostaria que já começasse a falar aqui dos conceitos de Lacan, mas aí nós vamos perder a fundamentação. Por quê? É aquela tríade, né? Nós temos a tese, a antitese e a síntese. Nós estamos ainda nos postulados da tese, o que é, para depois a gente ir para a antitese, o que não é, ou o que é melhorado. E depois vem a síntese, né? Que é uma nova tese, na verdade. Então, você lembra que nós utilizamos aqui na primeira parte das nossas aulas para representar o id? Acredito que sim. E o inconsciente. E vai lembrar que lá nas primeiras aulas eu falei sobre o ataque do id.
Lá no id, tá bem? No inconsciente de cada um, tá a libido. Isso aqui é uma teoria freudiana. A libido, sor da existência. Qual a tríade? A pulsão, tá bem? Para a vida, a pulsão para o amor e a pulsão para a morte. Como? Em estado inconsciente e em estado latente. Inconsciente está abaixo do nível da consciência e latente. Por quê? Porque fica latejando, fica batendo dos lados, bem? Mas daí ele quer do latente se transformar em patente. Latente do lado de dentro, patente do lado de fora. Latente pulsionando e patente se realizando, tá bom? Então o que a gente está vendo aqui na projeção dessa imagem? A libido, ela vai pulsionando um ataque. Que tipo de ataque que ela vai pulsionando? Vamos lá. A criança, o adulto, o adolescente tem fantasias. E aqui nós colocamos as fantasias do Eros. Fantasias que a libido está pulsionando, tá bem? De uma forma erótica, erotizante, erotizadora. Em que sentido? De se apropriar do objeto do desejo. A libido quer o objeto como sendo objeto de posse e não só de uso. Aí você vai lembrar do mito de Ícaro, que nós também já trabalhamos aqui nas aulas anteriores. Se pulou as aulas, não assistiu, fica um pouco difícil, mas eu recomendo que você volte também para assistir essas aulas aqui. Então o que acontece? No mito de Ícaro, ele tem o objeto de desejo, que seria o Sol. Está fascinado. Ele vai se apoderar do Sol, se apossar do Sol. E o que acontece? O objeto de desejo não se permite ser dominado. Fulmina com o Ícaro. É o recalque, tá bem? É aquele momento do trauma, da aniquilação. Aí o Eros dá lugar para quem? A pulsão para a morte. Se eu não consigo realizar a minha fascinação, se eu não consigo realizar a minha pulsão erótica, só me basta morrer. É o que eu quero. Por isso que muitas pessoas aí, elas acabam pensando muito e alimentando pensamentos suicidas, seja um suicídio existencial ou emocional mesmo, ou até o próprio suicídio, a fatalidade do suicídio, é justamente diante de que fato? De que fato? Do fato de que se apaixonou por alguém, se namorou por alguém, ficou perdidamente perdido de amor por uma pessoa que não foi correspondido. Não sendo correspondido, Thanatos toma a cena. Quem é Thanatos? É o famigerado Senhor da Morte, tá bem? O espírito da morte, é a própria morte. Bom, aqui nós temos o id das pessoas, da criança. Vamos falar na criança. E lá é que começam a surgir as fantasias eróticas. É lá. Só que ela é inconsciente. Como ela é inconsciente, o que faz o id? Pulsiona. Ele pulsiona. Ele vai dando zoom. Ele vai latejando. Ele vai chamando a atenção. Agora, quando o id começa a dar esses ataques, imediatamente é acionado o mecanismo de defesa do ego. Observe bem. Está vendo aqui? Pois bem, aqui nós já utilizamos essas figuras geométricas para representar o nível da consciência e da personalidade. Quer dizer, aquilo que está latejando lá no inconsciente da pessoa, porque o id está pulsionando, ele está empurrando para fora, sabe? Como se fosse um vulcão em erupção que tem que colocar as lavas para fora. Então ele está pulsionando, mas aí o pré-consciente, ele já dá o sinal de alerta. Opa, invasão. Estamos sendo atacados. Imediatamente, o ego, quer dizer, o eu, precisa se defender. E por quê? Porque demora para você ter uma formação do ego. Demora quanto tempo? Aproximadamente uns 12 anos. É durante toda a primeira e a segunda infância, até entrar na adolescência. Demora para você ter ali a formação da consciência, da personalidade e do eu, do ego.
Quer dizer, não é tão fácil assim, senhor inconsciente. Você vem aqui para poder assumir o controle. Não. Por isso que tem o que Freud chamou de mecanismo de defesa do ego. Você vê que aqui está todo mundo trabalhando. Está todo mundo trabalhando, mas o id, ele também é um soldado que ele batalha sozinho e ele não recua com tanta facilidade assim. E é nessa hora que nós, conscientemente, tá bem? Vamos fazer esse quase diálogo com o inconsciente, mas não é com o inconsciente. Nós vimos aqui nas aulas anteriores que não tem uma relação amistosa entre o inconsciente e o consciente. Por quê? Porque o inconsciente, ele é o inimigo, ou o inconsciente, ele é o invasor, ou o inconsciente, ele é o atacante. Ele é pusilânime, ele é instintivo, ele é impulsivo. Ele não se comunica com a palavra do dia a dia. O que faz o inconsciente? Ele se manifesta de uma maneira, como nós já vimos aqui, tá bem? Psicossomática. Ele vai tomando o corpo, partes do corpo, a mão, o olho, a boca, o ouvido, o nariz, o pé. Ele vai tomando. Depois que ele não consegue tomar aí esses instrumentos dos 5 sentidos, ele vai se transformando numa doença psicossomática, chacoalhando o corpo inteiro. Nós vamos voltar a esse assunto daqui a pouco. Por isso a gente começa a pensar conosco mesmo, conscientemente, o que é que está acontecendo comigo? Ou em termos psicanalíticos, o que é que a libido quer dessa vez? O que a minha libido quer dessa vez? O que a libido dessa pessoa quer dessa vez? Veja só que a luva, ela está ali arranhando, tá bem, um tecido e está faiscando. A libido quer alguma coisa. E o que ela quer? Vamos lá. O id, porque libido, tá bem, é uma metáfora para representar exteriormente aquilo que a gente não sabe o que é inconscientemente. Vamos lá, então o id, ele quer ser o ego. Ele quer fazer um movimento de usurpação do eu. Por quê? Porque o id, o inconsciente, junto com a libido, junto com as pulsões para a vida, para o amor e para a morte, o id, ele está inconformado com a pessoa que o cara é aqui em cima, no nível da consciência. Com a pessoa do jeito que ela é, normatizada, normalizada, formalizada, formatada. Quer dizer, o id, ele está numa revolta muito grande. Ô, cara, você se tornou alguma coisa em cima, mas não é isso. Você pode ser mais, você pode ser outro. Quer dizer, o id quer ser ego. Aqui nós estamos já trabalhando tanto com Freud quanto com Ana, tá bem? Ele quer trazer à tona a erupção do inconsciente. Presta atenção. Tem coisa que está soterrada. E muito bem soterrada. Isso me faz lembrar de Francis Bacon, tá bem? Filósofo que escreveu o Novo Órgão, considerado por muitos como sendo o pai da nova ciência, era um aristotélico. E Francis Bacon, ele fala que a verdade em si, ela está soterrada abaixo de muito entulho. Se jogou muito cacareco em cima da verdade, muito mito, muita lenda, muito entulho em cima da verdade. Quer dizer, o id, ele é, no mínimo, ele é autêntico. O id, ele não tem pudores. O id, ele não está regrado pelo bem e pelo mal, pelo certo e pelo errado. Ele é o id, ele é instintivo, ele é animal, ele é natural. Ele é natural. Sendo natural, vai me lembrar, por exemplo, de Jean-Jacques Rousseau, que escreveu a obra sobre a origem da desigualdade entre os homens, que ele vai falar do bom selvagem, o homem em estado de natureza, antes de vir a civilização, as regras, a cerca e o direito de propriedade. O homem em estado de natureza. Quer dizer, o que nós temos aqui em mãos agora? Em mãos nós temos o nosso id, que vai sim instintivamente requerer posse do objeto, e o objeto aqui no caso é o ego. É o ego, é o eu, é a pessoa que se tornou o que a pessoa se tornou. Vai trazer à tona a erupção do inconsciente. O id quer ser o ego. Vai ser fácil isso? Não, não vai ser fácil. É criada uma tensão na mesma hora por causa do mecanismo de defesa. Já na constituição de cada um de nós, na constituição biológica,
fisiológica, psicológica, na formação da nossa personalidade, a absorção dos valores culturais, dos valores sociais, dos valores éticos, dos valores morais, dos valores religiosos, o recalcamento para debaixo do nível da consciência, de toda aquela pulsão, quer dizer, vai causar uma tensão que você está vendo aqui no quadro. E essa tensão começa assim. O id ataca, e ataca o tempo todo. Não é por causa que ele sofreu um recalque que ele pegou e parou de pulsionar. Não. O id continua pulsionando. Aí o que acontece? A primeira linha de defesa. Aí vem a primeira linha de defesa. Fica embaixo, cara. Não, eu quero subir. Fica embaixo. Então estamos usando uma metáfora, tá bem? Não é embaixo ou em cima ou do lado, tá bem? É algo teórico. Mas vamos lá. Faz de conta que é assim. Ele está atacando, ele está latejando, aí o pré-consciente fala, não, você não vai entrar em erupção agora. Você não vai trazer à tona essas coisas todas que você quer trazer. Não vai falar com o consciente sem passar por mim. É a primeira linha de defesa. Agora, ele é o inconsciente, ele é o id, ele é a libido. Então, como ele é a libido, no mínimo ele vai fazer tremer a terra. No mínimo. Aí vai para a segunda linha de defesa. A segunda linha de defesa é o ego, é o eu. Escuta, o inconsciente, você está atacando a mim. Eu demorei foi muito tempo para me formar e para me firmar, para que eu tivesse um nome, uma personalidade, preferências, gostos. Então não é assim, você chegar aqui e já ir invadindo. Não, segunda linha de defesa. E aí, logicamente, na segunda linha de defesa o id fica estanque, paralisado, mas ainda está fazendo a terra tremer, e vem a defesa do superego. É a censura com energia, sabe? É a censura com energia, com garra, com autoridade. É a terceira linha de defesa. Caso o inconsciente consiga furar a defesa do pré-consciente, a defesa do consciente e aí a defesa do superego, pronto. Aí a pessoa vai para os transtornos psíquicos que são tão renomados aí no mundo da psicologia, da psicanálise e da psiquiatria. Está conseguindo absorver a aula, entender a aula? Vamos lá. Isso aí nós estamos falando da formação da criança, do adolescente até agora. Mas o que nós vemos aqui estampado? Muito bem, nós temos uma cena libidinosa, sensual, sensualista, provocante. E esta cena vai dizer para nós o quê? Que na vida adulta, quer dizer, a partir dos 12 anos, 13 anos, com a menstruação das meninas, a formação do corpo, os hormônios tomando conta, a mesma coisa com os meninos, o engrossamento da voz, o surgimento dos pelos pubianos, quer dizer, o olhar se volta para outra direção, quando tira a criança daquela lactância, daquela puerícia, daquela infantilidade, daquela ingenuidade, e empurra a criança para a vida pré-adulta, que é a fase da adolescência e da juventude. Muito bem. E quando passa para a vida adulta, quer dizer, naquela adolescência, aí tudo é normatizado, é normalizado. Ela venceu a fase oral, ela venceu a fase anal, e inclusive agora estamos na sublimação do prazer, que era do estímulo genital, para algo mais erotizante ainda, mais erótico ainda, mais prazeroso ainda, mais satisfatório ainda, desde que haja uma correspondência também de, nesta fase aí, haver acontecido as sublimações necessárias, os recalques necessários, por isso o mecanismo de defesa. Muita coisa foi filtrada, muita coisa, a memória, ela sofreu mesmo, sabe, trauma, e aconteceu a amnésia. Então, por causa da amnésia, muita coisa que acontece durante a infância é traumatizado, é esquecido, é jogado realmente para o porão do inconsciente, tá bom? Por isso, na vida adulta, os impulsos já estão normalizados. Não temos que nos escandalizar com uma cena dessa. Nem com a cena dessa, nem com outra parecida com essa, e nem com outras cenas que são mais escandalosas que essa. Mas por que nós nos escandalizamos? Quer dizer, por que nós ficamos chocados? Por que nós ficamos pasmados? Ou fissurados, ou neuróticos, ou porque nos tornamos obsessivos? É porque nessa primeira fase da nossa existência na infância,
os mecanismos de defesa não deram conta de segurar e traumatizar e recalcar todos os impulsos do id. Não é tão fácil assim. O id não cede tão facilmente. Quando acontece entre nós, adultos, é uma situação. Mas a gente pergunta, e na infância? E quando a erupção, quer dizer, quando o inconsciente toma conta da criança? Ele derruba o mecanismo de defesa das crianças. E estamos falando de crianças aqui de 2, 3 anos de idade, 4, 5, que os comportamentos obsessivos e compulsivos, neuróticos e histéricos, começam a ser observados pelos pais, pelos responsáveis, pelos familiares, pelos parentes, pelos tutores. E aí começa a se observar que esta criança ou aquela criança ali está tendo um comportamento atípico para a idade dela. Quer dizer, para isso que Ana Freud ela vai desenvolver, tá bem, a sua segunda contribuição. A primeira foi fazer esse estudo do mecanismo de defesa e essa ampliação do repertório freudiano para nós. E a segunda grande contribuição dela é fazer a extensão da psicanálise ao tratamento de transtornos infantis, ou seja, é o surgimento da psicanálise infantil. E é por isso que tanta polêmica é feita hoje em dia sobre a sexualização das crianças ou a sexualidade infantil. A polêmica gira em torno do estímulo precoce, da erotização precoce. E os escândalos vêm por quê? Porque nós vivemos em sociedade e a sociedade tem os seus padrões culturais, morais, éticos, religiosos, além das sanções da lei, da presença da lei. Por isso não dá para simplesmente forçar as situações, muito porque crianças que têm o estímulo da sua sexualidade precocemente, essas crianças também estão inseridas nesta sociedade com os padrões de ética, de moral e etc, etc e tal. Quer dizer, nós não podemos agravar o quadro clínico de criança alguma. Nós não estamos aqui para isso. E por isso que a Ana Freud ela vai tomar bastante cuidado e ela vai polemizar. Por quê? Querendo ou não querendo, ignorando ou reconhecendo, a criança tem a sua própria libido também, tem o seu próprio inconsciente também, tem as suas próprias pulsões também, mas é pulsão de criança, é libido de criança, não passou ainda para a fase da normalidade a partir da adolescência, tá bem? Mas ela está aqui, sofrendo os seus primeiros recalques, desde a infância. E por que a criança vai sofrer os primeiros recalques? Porque ela tem pai e mãe que também sofreram os recalques e que normalizou e formatou o estilo de vida da sociedade contemporânea em que está inserido. Apesar de ser questionável a importância de Ana Freud, se dava por ser ela filha de Freud ou por suas contribuições à psicanálise, deve-se enaltecer o significado que tem para o processo da compreensão da psicologia do ego. Ela pegou um dos temas de Freud, porque são inúmeros, são centenas, é uma enciclopédia. Ela pegou um dos temas e veio desenvolvendo, pegou outro dos temas e veio desenvolvendo, entre eles a psicologia do ego. E é por isso mesmo que a gente precisa ir se especializando em uma ou outra vertente. E também ela versou sobre os mecanismos de defesa, aonde se aprofunda nas funções do ego. Vamos ver? Muito bem. Nessa imagem ilustrativa que você está enxergando aqui, nós já trabalhamos esta imagem. Se você observar bem, na imagem, existem pessoas que estão lá, no mar. As ondas aqui estão bravias. O que representa? Representa também a pulsão do id contra o ego. O que é o ego? O ego é aquela imagem serena, sabe? Calma, tranquila. Qualquer criança pode ficar à beira-mar, que uma ondinha vem e dá uma derrubada, mas as crianças se divertem. Aí é o consciente, é o ego em estado de normalidade. Ele não está sentindo as pulsões, ele está trabalhando, sabe, no seu dia a dia. Mas aqui já tem o ataque do id. Aqui já tem o ataque das pulsões. Tem gente lá no mar. Tem gente que está sendo atingido. Mesmo porque toda psicopatia, toda neurose, toda histeria, todo comportamento psicossomático, ele é social. Ninguém está ilhado.
por mais individualista que a pessoa seja, sempre tem alguém que socializa com ela e que se importa com ela ao ponto de perceber que tal comportamento está sendo nocivo para a pessoa que está doente e para aqueles que estão convivendo com ela. O id não se importa com quem está à volta. Ele é mesmo egocentrista. Ele é muito egótico. Ele é muito egolátrico. Ele é eu puro. Não é o eu social. Não é o eu formatado. Ele é o eu puro. Muito bem. Aqui nós temos essa representação e a gente vai perguntar para o ego o seguinte: o ego, qual que é o maior temor que você tem? Por que você teme tanto a presença do inconsciente no nível da consciência? Por que você não conversa com seu irmão gêmeo? Vocês foram formados no mesmo útero. Lá quando vocês estavam latejando em direção à concepção, estavam ali no mesmo óvulo. Por que você não conversa mais com seu irmão gêmeo dessa maneira? Qual que é o seu maior temor? Aí o ego vai dizer o seguinte, de acordo com Anna Freud. O ego, ele tem medo, ou temor, ou pavor, ou fobia de fundir-se com o id. Fundir-se, acontecer uma fusão. Demora muito tempo para o ego se formar. Demora muito tempo para ele se firmar independente do seu irmão. A história para quem acredita na Bíblia e o mito para quem não acredita. Mas é a história de Caim e Abel. Sabe que dentro das tradições judaicas, Abel e Caim são considerados irmãos gêmeos. E eles eram irmãos gêmeos, se desenvolveram no mesmo ambiente, mas um lutou contra o outro até matá-lo. Para quem acredita na Bíblia, história e doutrina e teologia. Para quem não acredita, mito. E nós não desperdiçamos nenhum material que conta para nós histórias desse tipo. Quer dizer, aquilo que aconteceu fenomenalmente, ou miticamente, ou historicamente, acontece também existencialmente. Você aprendeu o que nós estamos acabando de transmitir para você? Então, uma repetência aqui, repetir para você. Aquilo que aconteceu entre Caim e Abel, fenomenalmente, quer dizer, visto pelo lado de fora, historicamente, para quem acredita na história de Caim e Abel, ou miticamente, para quem lê a Bíblia como um livro de mitos, aquilo que aconteceu ali também acontece existencialmente. Dentro de nós existe uma pulsão de Caim e Abel. Dentro de nós tem um conflito entre o id e o ego. E um quer solapar o outro. E esse que é o medo do ego. Fundir-se com o id. Depois de tanto trabalho para manter o equilíbrio, tanto trabalho para manter a consciência, tanto trabalho para formar a personalidade com as preferências, com os gostos, com os desgostos, depois de tanto trabalho para recalcar, para traumatizar, pode acontecer que o id ele solape, ele venha usurpar o ego, o lugar do ego. E aí vem uma confusão. Qual que é a confusão? Não se sabe mais se é ego, não se sabe mais se é id. Quer dizer, transtornos de personalidade. Transtornos. Eu perdi a minha identidade. Eu, esses dias, estou lendo esse livro aqui, que é uma recomendação que eu costumo fazer para os meus alunos, tá bem? Que é o livro de Soren Kierkegaard. É o livro que eu tenho em mãos. Dentro desse livro, tá bem, da coleção Os Pensadores, você vai encontrar a obra O Desespero Humano, Doença até a Morte. O que nós temos nessa obra aqui? Deixa eu ler para vocês, tá bem? Kierkegaard, em suas múltiplas facetas, ele vai analisar, tá bem, a questão da consciência que cada um de nós temos, que é a consciência que se desespera. E por que a consciência se desespera? Porque ela vai morrer. Ela toma consciência de que ela vai morrer. Mas esse tomar consciência que vai morrer não é a morte final do corpo. É outra coisa que o Kierkegaard fala. Ele tem um desespero inconsciente, primeiro, de ter um eu. Eu sou um eu. Depois ele tem um desespero, que é o desespero de não querer ser quem é. Você vê aqui
que o Kierkegaard está antecipando o que o Sigmund Freud vai psicanalizar depois. O desespero que não quer ser quem ele é. E depois, o desespero que quer ser ele próprio. E a relação entre o desespero e os pecados, tá bem? Porque Søren Kierkegaard era cristão luterano. Então o que acontece? O Kierkegaard está dizendo, nós temos um eu que está doente. Todos nós temos um eu que está doente e está desesperadamente doente, adoecido, enfermo e enfraquecido. Por quê? Porque é um eu que ele vai para a extinção. Lembrou de Thanatos? Ó, as pulsões para a vida, pulsões para o amor e pulsões para a morte. Pois bem, o que o Kierkegaard trabalhou? A pulsão para a morte. Pulsão para a morte. Ele chamou de pulsão para a morte? Não. Ele está com outro repertório, tá bem? Está antecipando o Freud. Vamos lá. Eu tenho um ego, eu tenho um eu, e o meu eu vai morrer. Puxa vida, isso aqui é deprimente, isso é depressivo, sabe? Isso realmente é nihilista, como vai dizer aí o Friedrich Nietzsche, né? É nihilista, é nihilismo existencial. Mas tá bom. Mas não tá bom. Por que que não tá bom? Porque eu tenho um eu, e eu tenho um eu que eu não queria que o meu eu fosse mortal. Eu não queria que tivesse uma pulsão para a morte. O que o Kierkegaard está dizendo? Que aquela pulsão para o amor, que é latejante, deveria sobrepor-se ainda mais à pulsão para a morte. Quer dizer, eu não quero ser mortal como nem o Sócrates. Gostaria de ser mortal, mas ele era mortal. Enfim, estou desesperado porque tenho um eu que morre, não queria ser um eu mortal, e eu tenho um outro desespero. Eu só sou este tipo de eu mesmo. Bom, nesse caso, para casar aqui com o que nós estamos falando de Anna Freud, tá bem? Ela vai dizer o seguinte, que o maior temor do ego é fundir-se com o id, e porque se fundir-se, uma fusão do id com o ego, tem uma anulação, uma antecipação da morte do eu. É uma confusão. Quem sou? Por que estou aqui? Fazendo o quê? Qual que é o sentido? Estou assumindo papéis? Que papel que eu estou assumindo? E o meu próprio papel? Se eu assumisse meu próprio papel, as pessoas me aceitariam? Eu preciso da aceitação das pessoas ou não preciso? Eu tenho que ser narcísico, narcisista, preservar a mim mesmo para mim mesmo? Eu tenho que ser icário, sabe? Correr atrás do objeto do meu desejo, custe o que custar? Então, com esse temor, tá bem? Que existe no ego, tá bem? Vão acontecer os constantes ataques do id, constantes, isso aqui é para a vida, até entrar na fase da normalização, e mesmo entrando na fase da normalização, a coisa continua pulsionando, parece que vai aumentando em muitos casos. O id, ele ataca o ego, e ele vai causar, como exemplo aqui, a histeria, quer dizer, ele vai mexer não somente a superfície das águas, ele vai remoer as profundidades do oceano e vai transformar nisso numa tsunami. O que é melhor fazer? É melhor tratar. É melhor tratar, é melhor encarar, quer dizer, olhar cara a cara. Por quê? Porque se a gente não trata aquilo que o id está chamando a atenção, através das suas pulsões, dos comportamentos obsessivos e repetitivos, se a gente não trata, aí se transforma em histeria e outros casos aí psicossomáticos também. Para manter o grau de organização atingido, aqui é o ego. Eu estou sendo atacado. Só que o ego também é forte, tá bem? O inconsciente é forte, mas o ego ele é estrutura. Ele é estrutura, ele é forte. Então, para manter o grau de organização atingido, o ego procura proteger-se, mecanismo de defesa, proteger-se da invasão das demandas instintivas pulsionais. É a besta fera, sabe? É o homem no seu estado animalesco, animal, tentando usurpar o lugar da ordem. Vocês lembram que eu falei para vocês do mito dos titãs
e dos deuses do Olimpo. Os deuses do Olimpo mandaram eles para os Tártaros, para dentro do Hades. É ali o Tártaro versível. O que fizeram os deuses quando venceram? E ali eles são atormentados. Tem alguém tentando escapar do Timalesco, aquela fé do mesmo forçar a saída do Tártaro. Tá? Voltar para o seu lugar de origem e inverter a ordem da consciência em um mundo caótico. Uma consciência caótica. Por isso que você vai ver as pessoas que sofrem de fortes transtornos psíquicos, que elas não têm noção de tempo, de espaço, de quem morreu, de quem está vivo, do lugar que ela vive. Ela tem muitas reminiscências, as reminiscências dela são fatos reais e tangíveis. Ela conversa mesmo com pessoa que está representada diante dela ali no cenário, mas não é diante dela, é diante da sua consciência. Por quê? Porque agora virou uma desordem, virou caótico, tá bem? Então, para a gente retomar aqui, ele procura proteger-se da invasão das demandas instintivas pulsionais provenientes do id e do retorno dos conteúdos reprimidos, desenvolvendo os chamados mecanismos de defesa. Essa é a vida que nós queremos ter. É a vida na rede. É a vida com tudo na mão. Você vai, bate na máquina, do outro lado você vai e você pega no pincel, dá uma pincelada no quadro e continua dormindo. Quer dizer, a consciência ela organiza o mundo para nós, dá um sentido de ordem para que a gente leve uma vida confortável, tranquila, sem por que eu tenho que conversar com o inconveniente que é o id? Por quê? Eu vou normalizando a vida por aqui, tá bem? Vou levando ela, vou colocando o meu quarto em ordem, a minha cozinha em ordem, a minha sala em ordem, o meu carro em ordem, as minhas contas em ordem, a minha profissão em ordem, a minha família em ordem. Eu vou colocando e eu tenho a impressão de que tá tudo beleza, eu e o personagem que fica na rede, tá tudo beleza. Só que o id, ele continua o trabalho dele. Você está vendo aqui? Ele não vai parar. Ele bate de um lado, ele bate do outro, ele bate de um lado, ele bate do outro. Aí você está vendo o pêndulo de Newton e existe um movimento cinético dentro do id, tá bem? Ele vai pulsionando, ele quer voltar à tona. Tem que ser tratado? Tem que ser tratado. Aí, aquilo que foi recalcado, tem que acontecer o que com ele? Tem que passar por uma sublimação. Está recalcado, foi traumatizado, mas não foi tratado. Como não foi tratado, agora o inconsciente tomou conta do cenário e agora nós temos que ir para a terapia. Tem que ir para a terapia e nessa terapia tem que acontecer alguns fatores que eu já vou falar para vocês. Você vê aqui, tá bem? A fusão com o id. Id, tá bem? E ego. É uma coisa só. Quer dizer, virou uma confusão. Agora, qual que seria o ideal do ego? O ideal. Por quê? Tem a primeira linha de defesa, que é o pré-consciente, a segunda linha de defesa, que é o ego, e a terceira linha de defesa, que é o superego. O próprio ego também tem uma fissura, uma fascinação, um objetivo, uma finalidade. Ele quer tornar-se, de acordo com Ana Freud, ele quer tornar-se superego. Quer dizer, ele admira o superego. Ou seja, eu me admiro quando consigo acessar o meu superego e ele vem em auxílio com um mecanismo de defesa contra o inconsciente e a gente manda de volta para o tártaro aquela pulsão que estava tentando nos dominar aqui em cima. Eu me sinto muito bem. E eu me sinto tão bem que eu gostaria de ser igual ao superego, porque o superego não se corrompe. O superego não cede espaço. Ele é o superego, tá bem? Então você vê representado aqui, ó, ideal do ego, ser o superego. Caso isso ocorra, teríamos um superego. Alguém vai chamar isso de alter ego. Palavra grega, alter é o outro, tá bem? Alter, ego, é o outro eu. É da onde vai surgir aí a lenda do super-homem, tá? Do super-homem, dos meta-humanos, tá bem? Eles são superego.
O trabalho de Anna Freud, também, seu trabalho teórico, abarcou o exame das funções que o ego desempenha no sentido de tornar-se tolerável, a intensidade da ansiedade despertada por ideias e sentimentos penosos diante das demandas pulsionais. Os mecanismos de defesa devem ter função provisória. Caso esse aspecto não se realize, é necessário o trabalho analítico para a resolução do conflito neurótico ou traumático. Quer dizer, a natureza vai dar conta. Anna Freud, ela é pedagoga. E ela observando as suas crianças, trabalhando com as suas crianças, ela vai dizer o quê? A natureza vai dar conta. Nós não podemos precipitar, tá bem? Precipitar a psicanálise para as crianças. Precipitar. Quer dizer, eu estou observando algum comportamento que é atípico em alguma criança de 2, 3 ou 4 anos de idade e já quero encaminhar ela para o psicanalista. A Ana dizia não. Tem que tem que dar um tempo para que os mecanismos de defesa da criança amadureçam, se posicionem e façam o seu serviço, o seu trabalho. Se isso não acontecer, aí ele vai ser encaminhado para o especialista, tá bem? Aqui nós estamos vendo uma cena, tá bem? E nesta cena você tem ali a Lilo, tá bem? Tá tratando do seu paciente, está psicanalizando ele, só que aqui vai surgir um conflito. Então, a doutora Lilo, ou o doutor vai estar tratando do seu paciente aqui, e nós temos um conflito. Qual que é o conflito? De Melanie Klein, tá bem? Com a Anna Freud. Então, ela vai diferir de Melanie Klein, porque Melanie Klein diz o quê? Que toda perturbação anímica, quer dizer, da alma, da ânima, tá bem? Do latim, ânima, da onde veio o animal, toda perturbação anímica infantil pode ser tratada pela psicanálise. Traz a criança aqui. Não importa que ela tenha 3 anos de idade, tá bem? Como é o caso do pequeno Hans, que você já deve conhecer. O pequeno Hans, a partir dos 3 anos de idade, descobre o seu órgão genital, aí chama o seu órgão genital de pipi, e aí ele quer saber se todo mundo tem pipi. Aí ele quer saber se a mãe dele tem pipi. E ele quer saber se o papai tem pipi. Ele quer saber se todo mundo tem pipi e se o pipi de todo mundo é do mesmo tamanho, do mesmo formato. A criança tem apenas 3 anos de idade. Com 5 anos de idade, isso já estava pulsante no dia a dia do pequeno Hans. Pulsante, incomodando a mãe, incomodando o pai, ao ponto da mãe tentar, de alguma maneira, reprimir, tá bem? Essa pulsão dele, dizendo que ia castrá-lo, que ia cortar-lhe o pipi. Ele ficou traumatizado com essa expressão da mãe e ele começou a ter várias reações pusilânimes de fobia, de medo, de pavor. Foi levado para Sigmund Freud, embora que o Freud não tratou diretamente com o pequeno Hans, estudou o caso, só que ele não tratou diretamente. E o Freud ele foi percebendo que os recalques estavam sempre relacionados com o pênis do menino, que com a visita de um primo acabou demonstrando ali tendências também e comportamentos homoafetivos ou homossexuais. E aí? Como que vai tratar esse caso? Bom, Freud deixou isso aí registrado. Anna Freud teve acesso a este caso também. E depois se observou o quê? Que quando o menino tinha lá 18 anos de idade, ele voltou para procurar Freud. E aquilo que o Freud pegou e mostrou todos os registros de caso, a maneira como ele psicanalizou, a maneira como ele tratou o caso, ele mostrou aquilo para o pequeno Hans e o Hans não lembrava. Porque o mecanismo de defesa deu conta daquelas pulsões e, através da amnésia, traumatizou aquela fobia, aquele medo que ele tinha, que era demonstrado inclusive em relação ao medo de cavalos, tá bem? Muito bem, isso aqui é só um exemplo. Por isso a Anna Freud ela vai dizer o seguinte: nós não podemos nos precipitar, ô Melanie Klein, não podemos nos precipitar preceituando o tratamento para as crianças, porque o mecanismo de defesa da criança vai dar conta de normalizar, normatizar. Vamos pensar da adolescência para frente? Vamos tratar de uma outra forma? Não é que a gente vai abandonar o caso, vamos tratar de uma outra forma? Por isso que Anna Freud diz que a psicanálise só deve ser aplicada
diante de uma verdadeira neurose e em uma idade que permita o desenvolvimento da transferência, que é a partir dos 6 anos de idade. Bom, aí você fala, transferência, professor? Até agora o senhor não falou sobre o conceito de transferência. Bem, observe bem aqui essa ilustração. Muito contemporânea, muito dos nossos dias. Temos ali um adaptador, outro adaptador e, por fim, um cabo de conexão. O primeiro cabo, ele não pode ser conectado diretamente no dispositivo. Por quê? Porque o macho e a fêmea não se encaixam. Ele precisa de 2 adaptadores. 2. Quando nós estamos falando sobre transferência, de acordo com os conceitos, os primeiros conceitos de Freud e de Anna, é porque o sujeito ele precisa se comunicar com o analista. Quem é o sujeito? É o paciente. Tem que haver uma comunicação entre o paciente e o analista. No primeiro momento, pode ser uma comunicação que não acontece. Veja só, é macho e fêmea, são conectores diferentes. Tem que ser criada uma linha de transmissão, tem que ser criada aqui uma linha de transferência, em que o paciente, o analisado, vai confiar no seu analista, ao ponto de transferir para o analista aquilo que ele está sentindo. Quer dizer, ele tem que reproduzir, ele tem que repetir a neurose, a histeria, o bloqueio que ele tem, o comportamento psicossocial que ele tem que reproduzir ali de uma tal forma como se ele não estivesse sendo analisado, com muita naturalidade. Não pode ser inventado, artificializado, teatralizado. Tem que ser natural. E para ser natural, o que vai fazer o psicanalista? Ele vai provocar. E quando ele começa a fazer as provocações, as crianças elas não têm o suporte para as provocações do analista. Não tem. Por isso que precisa se desenvolver dentro da própria psicanálise outras metodologias, outra forma de fazer a abordagem. Não dá só para fazer a abordagem. Por quê? Porque a criança ainda está naquela ambivalência. A gente falou aqui nas aulas passadas. O que é essa ambivalência? Amor e ódio. Ele ainda está na ambivalência. Ele gosta e não gosta. Ele quer, mas não pode. Então a criança experimenta amor e ódio para com o analista. Crianças com quem a gente lida, tá bem, no dia a dia, tem essa ambivalência. E a gente sabe que os primeiros contatos da criança é um contato arredio, desconfiado e até agressivo, tá bem? Como se o id, tomando conta da criança, dissesse: eu não quero ser tratado, eu quero ficar por aqui mesmo. Eu não quero voltar lá para o nível do inconsciente. É por isso que o analista vai ter que fazer aí conexões, tá bem? Como você vê aqui, que são mediadas. No caso, o que fez o Freud? Ele utilizou o pai. E a Anna? Bom, a Anna vai dizer para nós o seguinte, para nós terminarmos a nossa aula, tá bem? Que os principais recursos da análise infantil, segundo Anna Freud, são esses. Nós não vamos fazer hipnose com a criança. Nós não vamos submeter a criança a uma alteração do estado de consciência. É muito natural. Tem um comportamento atípico? Tem. Está identificado? Tá. Vamos saber de onde vem? O que é? Mas vamos dar tempo para que o mecanismo de defesa dê conta disso aí. Por isso, vamos tratar com uma outra metodologia. Primeiro, essa criança precisa da ajuda dos pais, dos responsáveis. A gente falou que primeiro teve que haver aqui também uma questão da transferência do sujeito ao objeto. A criança vai ter que reproduzir diante do analista o trauma que ela demonstra diante dos pais. O mesmo comportamento que ela tem no seu ambiente familiar, ela terá ali também no ambiente terápico. O mesmo. Mas aí o psicanalista, o analista tem que tomar os devidos cuidados por causa que ele tem que usar mediadores, tá bem? Mediadores, não dá para ser tão direto assim como já na fase adulta, tá bem? Por isso que a Anna ela vai dizer para nós o seguinte: a ajuda dos pais. Tem que haver um relacionamento afetivo, tá bem?
entre a criança e os seus pais, tutores, responsáveis, gente que cuida dessa criança. Não dá para tratar a criança isolado do contexto familiar em que ela está. Quer dizer, vai ter que preceituar para a família inteira. Vai ter que trazer todo mundo para perto do tratamento dessa criança. Agora, as crianças sonham. E como as crianças sonham, tá bem? O que é que elas estão sonhando? Vamos ouvir ela contando com o repertório dela, com o jeitinho dela, com os medos ou a alegria dela. Muito naturalmente, o que é que ela sonhou? Quais são os símbolos que estão presentes ali? Tem chão? É de dia? É à noite? Ela reconhece as pessoas? Nunca viu? É um sonho agitado? Se categoriza como um pesadelo? Ou é apenas como se fosse uma leve lembrança? Ouvir os sonhos que essa criança tem a contar. Estimular para que a criança ela conte os seus sonhos, mas ficar muito esperto. Fica muito esperto porque as crianças elas vivem no mundo da fantasia. O primeiro dos slides que eu mostrei para vocês aqui, quando a gente falou sobre a libido, é que tem as fantasias do Eros, as fantasias do amor. E essas fantasias elas vão se pulsionar, elas vão se realizar e as crianças elas vão trabalhar com essas fantasias. A sua imaginação vai voar longe. Nessa cena que você está vendo aqui, nós temos aqui a personagem do Pequeno Príncipe. E ele está olhando para o horizonte. E ele está no mundo da fantasia, no mundo da imaginação. Tem que ficar esperto para que a criança não conte uma fantasia como se fosse um sonho. E que ela não faça confusão entre sonho e fantasia. Mas e se ela faz a confusão, você que é o especialista não pode cair na pegadinha. Tem que aprender a diferenciar. O que é importante? Importante é o repertório. O importante são as figuras que são utilizadas para ela. O vocabulário com o qual ela se expressa. Muito bem, chegamos aqui ao final da nossa aula de hoje, tudo bem? Foi uma grande satisfação. Você vê que nós estamos progredindo cada vez mais e depois a gente vai começar a tratar agora dos teóricos que eles foram dissidentes de Freud. Satisfação, sou o professor Rogério de Souza e essa aqui foi a sua aula de Teoria Psicanalítica 2 sobre Ana Freud. Precisando, entre em contato, tá bem? Satisfação.